Nesta noite, Deus tem colocado no meu coração uma palavra que não é muito normal nós pregarmos, que é acerca da prosperidade, ou seja, viver vitoriosamente. O grande paradoxo é exatamente o contrário. Quando o crente não tem o que comer, não tem onde que vestir, não tem o que calçar, não tem onde morar, isso é paradoxal para o crente. A normalidade, ainda há pouco eu coloquei isso aí na internet, a normalidade do crente é viver em vitórias, porque é promessa de Deus. Vivendo vitoriosamente em tempos de crise. Nós queremos embasar a palavra de Deus desta noite. Em tudo que vamos falar aqui, vamos ter uma resposta bíblica. Abra sua Bíblia comigo neste momento em livro de Provérbios. Provérbios capítulo 8, verso 18 e depois o verso 21. Provérbios capítulo 8. Você que está em casa, quem sabe tem uma Bíblia, mas não tem utilizado a tua Bíblia. Irmãos, é necessário ler a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe para que você possa ter a base. Diz assim o verso 18 de Provérbios 8. Riquezas e honra estão comigo. E eu quero fazer uma pergunta. Quem é que está falando isso? Riquezas e honras estão comigo. Quem é que está falando? É o homem ou é Deus? Deus, riquezas e glórias estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça, para fazer herdar bens permanentes aos que amam e encher os seus tesouros. Vamos agora ler esse texto numa tradução mais moderna. É a nova tradução linguagem de hoje, que diz assim: tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. Ora, quem é que está falando isso? É Deus, é a palavra do Senhor. Quem necessita de oração, dê um sinal. Você que está em casa agora, se você puder, quem sabe se for membro aqui da DJ, você pode dar uma desligadinha nessa televisão aí e participar do nosso culto integralmente, ser abençoado na sua totalidade. Pai querido, Senhor da glória, em o nome santo, em o nome precioso, em o nome de Jesus, chegamos-nos em Tua santa, bendita e augusta presença, agradecidos, Senhor, pela oportunidade que temos de uma vez mais falarmos contigo. Toma-nos em Tuas mãos, nós te pedimos tudo, agradecidos no nome de Jesus. Amém. O propósito de Deus em todos os tempos para os seus filhos é que eles vivam vitoriosos, vivam em vitória. E quando nós falamos de prosperidade, logo alguém vai pensar, bom, eu vou pedir uma quantia grande de dinheiro, vai pensar em dinheiro. Irmãos, prosperidade não é apenas dinheiro, porque tem pessoas que têm muita riqueza e não é próspero. Ele não é próspero porque ele não é feliz, porque ele não tem saúde, ele não tem como gozar do dinheiro que ele tem, não dá benefícios a ele. Por quê? Porque ele não é próspero. Prosperidade é você ter desejo de alguma coisa, poder ter esta coisa que você precisa, comer aquilo que você quer. Agora, o que adianta ter muito dinheiro, mas não pode nada? O que adianta ter muito dinheiro, mas não tem felicidade, não tem alegria, vive uma vida completamente sem graça, uma vida sem brilho? E a vitória, ela é uma experiência que os filhos de Deus devem desfrutar sempre, sempre, sempre. A vitória não pode ser um acaso, não pode ser um momento. Não, irmãos, a vitória, ela está patente para os filhos de Deus. É uma experiência que os filhos de Deus devem ter. Por quê? Derrota ninguém gosta. Quem é que gosta de derrota? E tem um canto que diz que derrota não é coisa de cristão.
Então a derrota é sempre frustrante, triste. A derrota é desoladora, é indesejável quando você é derrotado. E sabe, irmãos, às vezes eu observo na Bíblia Sagrada algumas pessoas do Velho Testamento, como Sansão, que tinham um inimigo poderoso, e esse inimigo era o mais poderoso de todos os inimigos de Sansão. E esse inimigo é muito perigoso. Esse inimigo, que era o maior inimigo de Sansão, talvez seja este teu inimigo também. Sabe quem era, queridos? O pior inimigo de Sansão era ele mesmo. Era ele que era o perigoso. Era ele que perdia as coisas em todos os aspectos. Irmãos, nas variadas áreas da vida, a derrota é sempre o que não queremos. Nós não queremos derrota. Nós não podemos viver em derrota. Derrotas são frutos de uma vida improdutiva. Será que deu para ouvir isso? Eu vou repetir isso, Derrota é fruto de uma vida improdutiva. Vou explicar por quê. Derrota, ela nos humilha. A derrota abate o nosso orgulho. A derrota abate o nosso eu. Ela tira o brilho do homem. Os sonhos, para muita gente, está sendo abortado. Eu, às vezes, converso com pessoas que não têm mais brilho, não têm mais alegria. Quando era adolescente ou quando era criança, fazia grandes castelos. Uma vez na praia eu vi uma pessoa fazer um castelo tão lindo. De repente, inesperadamente, veio uma onda daquelas, sabe, que não se espera, e veio e derrubou o castelo todo, porque era um castelo de areia. E os sonhos abortados, mães frustradas. Olha, presta atenção nessa palavra, porque está vindo do trono de Deus. Mães frustradas com os filhos que elas, com dores, deram à luz. E esperavam muito deles. Mas houve alguma coisa nesse interregno entre o parto e a criação, e essas crianças viraram improdutivas. Não fazem nada neste mundo. Lá na Academia de Letras que nós pertencemos, lá nós somos considerados pesquisadores. E o pesquisador é uma pessoa que faz bem à humanidade, porque ele pesquisa. Faz muito bem à humanidade. Boa parte dos jovens desiste logo no primeiro obstáculo. Por quê? Encontrou um obstáculo e desiste de lutar, de seguir em frente, porque ele é atacado por uma síndrome que eu falo sempre aqui, síndrome da desistência. No primeiro obstáculo, ele já desiste. Eles vivem desistindo das coisas boas. E a maior tragédia é que a pobreza, ela é totalmente desnecessária. Irmãos, eu não estou falando de pobre no sentido de ter poucas coisas. Eu estou falando de pobreza absoluta, de pessoa que não tem nada. E é como se eu tenho um pai muito rico, mas eu não consigo desfrutar de nada que meu pai tem. Eu não consigo desfrutar dos palácios do meu pai. Eu não consigo desfrutar da comida que tem na casa do meu pai. Eu não consigo desfrutar das alegrias que tem na casa do meu pai. Mas eu sou filho de um rico. E Deus é um Deus de bondade. É um Deus gracioso. E nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, irmãos, nós não podemos viver em pobreza absoluta. O nosso Deus é Deus de milagre. É um Deus tremendo, maravilhoso. Ele é um provedor magnífico. Sabe o que é um provedor magnífico? Não tem nada que ele não possa prover para nós. Quando eu tomo Mateus no capítulo 7, no verso 11, diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Irmãos, por que é que nós não temos nada na vida? Porque somos improdutivos.
Porque quando nós somos produtivos, nós vamos ter alguma coisa na vida. Mas tem pessoas que não querem nada com a hora do Brasil. Tudo que nós vamos conseguir na vida é fruto de trabalho. Riqueza sem trabalho, ela não é digna, não dignifica o homem de jeito nenhum. E o nosso Deus é doador de toda boa dádiva. Então Deus tem as dádivas, e o nosso Deus é um Deus de prosperidade. E agora sim, me permita falar de prosperidade financeira, prosperidade na saúde, na alegria, prosperidade na família. Olha, Eugênio, meu amigo, aqui ele é próspero. Ele se aposentou, a esposa está abençoada, aposentada, os dois somam lá os salários, montam tudo, têm os filhos formados, compraram uma casa lá em Cabo Frio, que eu já desfrutei, e está aqui servindo o Senhor. Isso é prosperidade. Mas domingo que vem, se ele tiver vontade de ir lá para a casa dele, ele vai, sintoniza lá e vai assistir o culto, assentado na beira da piscina. Olha que coisa boa. Isso é prosperidade. E a prosperidade, ela é gerada por princípios. Porque quando você olha para o fulano, ciclanos e beltranos aí da política, e eu não vou citar nomes, porque eu não sou bobo, eles têm uma prosperidade ilícita. Há pouco tempo mesmo, um que estava preso em casa, a uma quadra ou duas, tinha um apartamento cheio de dinheiro que levaram vários dias numa máquina de banco, contando as notas de 100, de 50, de muito dinheiro. Essa prosperidade é prosperidade sem princípios, mas a prosperidade gerada por princípio, o nosso Deus é um Deus de princípio, e então você vai gozar dessa prosperidade. Eu fico pensando, você que trabalha e se aposenta, e quando você se aposenta, você vai viver regaladamente. É claro, talvez com salário, não que você tivesse mérito nele, alguns ganham um salário pequeno, mas tem um provérbio que diz que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Então você tem que observar que Deus, que servimos, o nosso Deus é um Deus de princípio, mesmo em tempo de crises. Olha, observe bem, Deus não deixa de ser Deus por causa da crise. Deus não está sujeito às adversidades. As adversidades não afetam o tesouro de Deus. Nós temos um Deus que na adversidade, Ele continua sendo Deus. E tem uma coisa que eu quero falar, a imutabilidade de Deus. E são princípios fixos. O que é imutável? Não muda nunca. Deus é para sempre Deus. Então, aquilo que Ele fez no passado, Deus faz no presente e fará no futuro. Sabe, irmãos, Ele é Deus. Então, mesmo em tempo de crise, as adversidades não podem afetar Deus. E Deus prometeu ser o nosso provedor. E a promessa dEle é infalível. Se nós temos promessa. Eu, quando afundei com o barco, e que eu estava no fundo do mar, naquele momento, uma das coisas que eu pensei foi, Deus não é mentiroso. E naquele momento, como ainda hoje, Deus ainda não me fez tudo que tenho de promessas na minha vida. Eu ainda tenho promessas aos 69 anos. E enquanto eu tiver uma promessa, pode um Boeing 747 passar por cima do meu corpo, eu não vou morrer. Sabe por quê? É a promessa de Deus. Deus prometeu ser o nosso provedor. E quando eu tomo o livro de Mateus, evangelista Mateus, no capítulo 6, verso 26 a 30 diz, olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, olha só como ele é perfeito e é completo. Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Queridos, nós estamos embasando a palavra aqui, não é sortilégio, não é blá blá blá, é teologia, é Bíblia. Muitos são ignorantes a respeito dos princípios que geram a prosperidade. Essa prosperidade tem princípios. Você quer crescer na vida? Quer desenvolver? Olha, eu quero lhes garantir, nosso Deus está pronto para te ajudar, mas você tem que buscar os princípios disso. Você tem que se mexer. É jovem, começa a estudar. Porque alguém que tem uma formação, ele sempre vai ter um espaço maior do que aquele que não tem formação nenhuma, não é, Wesley? Lá na Marinha assim, na Marinha chega lá, quem tem mais formação, tem mais estudo, tem mais chance, não é isso? Tem mais chance. Então, queridos, o dinheiro é meramente uma recompensa. Olha bem, o dinheiro é uma recompensa. Quando você resolve um problema para alguém, você ganha dinheiro. Toda vez que você resolve um problema para uma pessoa, você ganha dinheiro, quer seja do seu patrão, seu cliente, seu amigo, seu vizinho, não importa. Quando você resolve um problema, quando você resolve um problema, você ganha dinheiro. Ou seja, dinheiro é fruto de trabalho inteligente. Trabalho inteligente. E nós precisamos buscar isso, irmãos. Hoje, os empresários, eles estão diversificando o seu negócio. Quando você olha no posto de gasolina, quase sempre, no posto de gasolina bom, tem lá loja de conveniência. Lá você encontra cafezinho, bolacha, você encontra doce, chocolate, balas, você encontra um monte de coisa, um nicho, né? Então, não somente ele vende gasolina, mas ele tem outras coisas, até banco que vende dinheiro, ele vende dinheiro, mas ele trabalha também com produtos, outros produtos, como seguro, etc, etc, mais. Então, o dinheiro é fruto de trabalho inteligente, isso é prosperidade, e a prosperidade, eu quero continuar falando como um grande pacote que recebemos como um mimo de Deus, pacote que recebemos como um mimo da parte de Deus. E quando observamos os seus princípios, esses mimos vêm quando somos observadores dos princípios. Deus tem propósito para nos tornar próspero. Olha, eu vou repetir, Deus tem propósito para nos tornar próspero. E nós precisamos abraçar isso. Nós precisamos aceitar isso, nós precisamos querer isso. Entenda, o propósito da prosperidade que Deus tem para nós é para nos ajudar a completar a sua tarefa na terra. Vocês ouviram isso? Aqui está um segredo. Deus tem propósito na minha prosperidade. Nesse momento, por exemplo, nós estamos espalhando a palavra de Deus nos 4 cantos da terra através do Facebook e WhatsApp. Vejam bem, nós estamos, não estamos, vamos chegar lá. Eu acho que eu fiquei meio empolgado, falei WhatsApp, mas YouTube. O propósito da prosperidade é nos ajudar a completar a tarefa dele aqui na terra. Queridos, a chave mestra, a chave da fonte da prosperidade, a chave mestra da fonte da prosperidade está em Deus. Está em Deus. Mas Deus, Ele é aquela pessoa que quer cooperar conosco. Ele quer cooperar conosco para que possamos progredir. Em Provérbios 8:19 diz: riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. No verso 21, para fazer herdar bens permanentes aos que amam e encher os seus tesouros
Quando eu tomo a versão moderna, diz: tenho riquezas e honra, prosperidade e justiça. Sabe o que é isso, irmãos? Justiça dá direito a quem tem direito, dando riquezas aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouro. Bênçãos financeiras você alcança com sabedoria. Uma pessoa burra não alcança nada na vida. Agora, qual é a diferença de um burro para um inteligente? É que o inteligente usa a cabeça, usa aquilo que Deus já lhe deu, porque Deus não é mau. Bom, esse aqui eu vou fazer burro, esse aqui eu vou fazer inteligente. Esse é burro, esse é inteligente. Não, esse aqui eu vou dotar de burrice. Vou dar burrice para ele. Deus está dando burrice. Agora esse aqui não, esse aqui eu vou dar inteligência para ele. Não é assim. Vamos pegar os grandes filósofos da terra. Vamos pegar os grandes cientistas e pegar um homem da enxada. Pega o crânio de cada um, leva para o laboratório. E eu vou lhe dizer, é exatamente igual. Não há diferença. Só que um aprendeu a capinar. E o outro aprendeu álgebra, raiz quadrada, regra de 3. A diferença é que nós trabalhamos a nossa mente. Eu, quando era mais jovem, eu pensava, eu não ia conseguir citar um versículo de cor. Minha cabeça era fechada, não conseguia. Eu entrei para o Instituto Bíblico, comecei a desenvolver. Hoje, quando a gente prega, a gente lembra de tanto texto sagrado. Porque a nossa mente vai sendo trabalhada, vai sendo exercitada. Bênçãos financeiras você alcança com sabedoria. A sabedoria produz riqueza. Fale bem alto e bem forte, para que o mundo ouça isso. A sabedoria produz riqueza. O Steve Jobs, por exemplo, por que ele ficou rico, hein? Por quê? Usou a sabedoria. Não adianta você tocar negócio que não é o teu ramo. Ouviram isso, você que está em casa? Não adianta. Eu conheço pessoas que trabalhavam com certo negócio, e de repente ele viu o vizinho lá. Imagine, por exemplo, o sujeito que ele não conhece automóvel, hein, Petrúcio? Ele não sabe nada de carro, nada de carro. Ele trabalha em outro ramo, ele trabalha, por exemplo, ele tem padaria, ele já tem um bom negócio. Padaria é coisa boa, todo mundo come pão. Ainda que o pão é o maior vilão, mas aí não deixa de comer. Aí ele olha lá um sujeito lá do lado dele com a loja vendendo carro. Quantos carros você vendeu? Eu vendi 2 carros esta semana, 2 carrinhos. Me deu aí 30% de lucro cada um. Ou seja, ele comprou o carro por 15 e vendeu o carro com 30% a mais e botou o dinheiro ali tranquilo, sentadinho, esperando o cliente chegar. É igual uma armadilha que vem, sabe, e vem a mosca, bate ali, fica presa a aranha, vai e come, né? Aí ele vai, abre uma agência de carro, pega todo o dinheiro e aplica lá. Irmãos, ele vai à falência, porque esse ramo é muito difícil. Você vai comprar um carro trepado, sabe o que é um carro trepado? Um carro com duplicidade de documento, um carro com chassi raspado e você não sabe, um carro que bateu, está todo polidinho, bonitinho, mas ninguém consegue comprar. Ainda tem mais uma coisa, hein? Você compra um carro, o carro que já foi roubado, consta lá no Detran que ele foi roubado. Esse carro, ele perde muito valor, porque é um carro que já foi roubado. Aí na agência, o camarada tem que saber de todos os segredos. Então, você não entra com inteligência, entra num ramo errado, e você vai dar com os burros na água, de qualquer maneira. Não adianta. Olha só, eu fico olhando o Elianai. Elianai trabalha com andaime. Eu não entendo nada disso. É preciso ter jogo de cintura. Aí você vai, olha, o Elianai está com um carrão, o Elianai está bem, está rico. Eu vou entrar no ramo de andaime. E você vai quebrar a cara, de verde, de amarelo. Então, é preciso usar sabedoria. Não adianta tocar negócio que não é o teu ramo, não tem sabedoria para tocar isso. Quando eu tomo Provérbios, no capítulo 3, verso 16, diz assim: aumento de dias há na sua mão direita. Olha, grave isso, é muito importante. Aumento de dias há na sua mão direita.
direita. Na esquerda, riqueza e honra. Na direita da sua mão esquerda, a riqueza. Aumento de dias na sua mão direita. Fale comigo, aumento de dias na sua mão direita. E na sua esquerda, riqueza e honra. Irmão, dá um abraço em você agora. Dá um abraço em você mesmo, assim, ó. Aí você está colocando aí, aumento de dias, riqueza e honra. Aumento de dias, riqueza e honra. Aumento de dia, riqueza e honra. Aumento de dia, riqueza e honra. Então, árvore da vida para os que seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Retém o quê? Dias de honra, riqueza e honra. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destino orvalho. Não há aqui nada além do toque de Deus. É o toque de Deus, irmãos. A palavra mão. Pastor Paulo, por favor, venha até aqui. Fica de frente para lá. A minha mão direita está sobre o seu ombro. Quando eu estreito você assim no meu corpo, eu estou te afagando. Eu estou colocando em você o meu amor, certo? O meu carinho. Porque a gente não faz isso com quem a gente não ama, certo? É preciso amar. É o que Deus está falando, o toque de Deus, a mão de Deus. O toque de Deus. Isso é maravilhoso. Quando Deus nos toca dando dias felizes, nos dando honra, sabedoria e riqueza. Amém? Amém? Deus te abençoe. A mão. Quando eu pedi para vocês se abraçarem, o texto está dizendo, aumento de dias na sua mão direita, riqueza e honra na sua mão esquerda. E no Salmo 112, diz assim, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A sua descendência, me perdoe, será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. O que ele está falando aqui? Que a minha geração, ela tem que ser abençoada. Olha, nós não podemos ficar conformados em gerar pessoas na terra para não ter bênçãos. A nossa geração será abençoada. E diz assim, fazenda e riqueza haverá na sua casa. Fazenda e riqueza. Salmo 112, de 1 a 3. E na sua justiça permanece para sempre. Mike Murdock, ele declara no seu livro, muitas pessoas estão feridas. Há pessoas feridas. Muitas pessoas estão famintas. Há pessoas famintas. Muitas pessoas estão ignorantes. Há pessoas que não têm o conhecimento de como chegar. Muitas pessoas estão pobres. E essa pobreza aqui, irmãos, é diferente. Quando o Senhor exalta a pobreza de espírito, significa simplicidade de espírito. Tragicamente, isso tudo é absolutamente desnecessário viver desse jeito. Não traz nenhum tipo de glória para Deus, você não ter as coisas suficientes para a tua vida. Qual é a glorificação que traz para Deus eu não ter os bens que necessito ter? Eu não estou falando de riquezas sobrando. Deus tem para cada um dos seus filhos, pelo menos a porção acostumada. Tem pessoas que se agarram com esse verso, e eu quero fazer menção nesse verso. A porção acostumada, ter o necessário para a sua vida. Você pode prosperar. Fale bem alto comigo, você pode prosperar. Você deve prosperar. Você irá prosperar. Queridos, pegue essa palavra, porque é da parte de Deus.
Deus deseja que você tenha recursos suficientes para prover a necessidade da sua família. Olha, isto que eu vou dizer aqui, eu vou me calçar na Bíblia Sagrada. Recursos suficientes para prover a necessidade da família. Sabe por quê? Atenção, os homens de Deus aqui presentes, porque eu acredito que os homens que estão aqui são todos homens de Deus. Preste atenção, quando você não tem o suficiente para prover necessidade da sua família, você está tragicamente colidindo com a vontade de Deus. Tragicamente você está batendo de frente com o desejo, os desígnios e os propósitos de Deus. E eu vou lhe dizer onde é que está escrito isso. Está aqui 1 Timóteo 5,8 que diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Quando eu não tenho provisão para minha casa, eu sou pior do que o infiel. E por que eu não tenho a provisão para minha casa? Porque eu tenho um Deus provedor, mas não reclamo com Ele, não vou à presença dEle. Queridos, presta atenção, todos os bens que o homem de Deus, ele tem, é advindos da graça do Senhor, das mãos de Deus, fruto de oração. As derrotas, elas vêm, elas chegam, e vai te alcançar em algum momento da sua vida. Ainda que não queiramos, elas chegam. Derrota não é coisa que nós queremos, mas elas vêm. Isso acontece até mesmo com os filhos de Deus. Elas vêm. Foi exatamente o que Jó experimentou. Momento de derrota. Não foi uma aparente derrota, foi uma grande derrota que ele experimentou. Mas ele estava calçado nas promessas de Deus. Até quando a esposa dele reclamou, ele disse: o meu Redentor vive. E as nossas derrotas são oportunidades para Deus. Eu quero mostrar o outro lado da moeda. Eu disse aqui que Deus é um Deus de princípios. E quando Deus permite uma derrota, na verdade, para nós é uma derrota. Para Deus não há derrota nisso aí. Para Deus é oportunidade. Sabia? Para Deus as nossas derrotas são oportunidades. Mas essa oportunidade não é para Deus exatamente. Semanticamente eu digo que é uma questão que Deus pode utilizar como oportunidade. Mas na verdade é uma oportunidade para as nossas vidas. Isso não significa que Deus nos queira ver sofrendo. Não, Ele não quer isso. E Deus muitas vezes nos permite até experimentar o fracasso para nos dar uma grande vitória. Porque depois de um fracasso, você quer fazer tudo para passar por cima e apagar aquela vida de derrota e começar uma vida nova. Um exemplo forte disso é o de Saulo de Tarso. Ele vinha no caminho de Damasco para estar atrás dos crentes para fazer maldade, quando ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo cai por terra, ele cai do cavalo. Essa palavra cair do cavalo, irmãos, é uma palavra muito forte. Significa tombo, significa tropeço, significa derrota. Ele caiu do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, ele necessitou de ajuda. Porque uma pessoa que está caída, é muito bem-vindo alguém com as mãos para ajudá-lo a levantar. Se for uma pessoa de idade, então ele vai precisar de ajuda. Qualquer pessoa que passa de 40 anos, que leva um tombo, a não ser um atleta, ele vai precisar de alguém. Ajuda, me dá sua mão, vem, confia, vem que eu te levanto. Então, Saulo quando cai, quem era ele? Quando ele estava no cavalo, ele era um homem que estava perseguindo os crentes. Quando ele cai, ele passa a necessitar de ajuda. Não é para perseguir, mas ele necessita de ajuda. E Deus agora procura um ilustre desconhecido que Saulo, na sua arrogância, na sua grandeza, jamais daria atenção. Vai procurar o dono da Coca-Cola e tentar falar com ele para ver se você consegue. Vai procurar,
Até o prefeito da cidade vai lá tentar falar com ele. A secretária vai dizer, olha, tem que agendar aqui, tem que agendar. E vai te empurrando, te empurrando, te empurrando. Mas você chega um amigo, liga direto. E nós temos duas rodilhas, dois joelhinhos no chão, onde a gente pode chamar o telefone de Deus, 0, 0. E ele vai dizer, atenção, quem é que está falando? Aqui é o barro falando. O barro vai falar. E o Senhor diz, eu sou olheiro, eu quero te ouvir, barro. Fala, barro. Eu sou olheiro, eu vou te atender. Então Deus muitas vezes nos permite experimentar um aparente fracasso para nos levantar. Saulo de Tarso, a partir dali, quando dá atenção a um homem ilustre desconhecido, Ananias, que a gente não sabe se era diácono, se era o cooperador, o que ele era, pastor ele não era, eu tenho certeza que ele não era apóstolo, ele era um simples homem de Deus, muito simples, quem sabe o porteiro da igreja, alguém assim mais ou menos, e Saulo dá toda a atenção para ele, e a vida de Saulo muda completamente, ele cai e se levanta, levantou como um homem novo. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Um outro exemplo é Jacó, um exemplo vivo. Só quando ele foi vencido pelo anjo, é que ele então entendeu que ele estava lutando com alguém insuperável. Imagine, irmãos, que ele estava a noite toda lutando, muito cansado. Ele já não aguentava mais de cansaço. E aquele anjo, que era exatamente Deus, era Deus. Ele lutou com Deus. Não se cansa. Deus nunca se cansa. Nunca se cansa. Ele nunca se cansa de te abençoar. Ele nunca se cansa de me abençoar. Ele me abençoa hoje, me abençoa amanhã, Ele está sempre abençoando, Ele não se cansa, Ele não se fadiga de jeito nenhum. E então, quando nós vamos à presença de Deus, nós mudamos completamente. Você nunca mais será o mesmo depois dessa mensagem, se você tiver um encontro com Deus de verdade. Porque naquele momento o anjo tocou na juntura da sua coxa. E ele começou a andar diferente. Ele começou a andar diferente, sabe por quê? Ninguém é incólume diante de Deus. Diante de Deus, quando Ele te toca, você muda. Você muda quando Ele te toca. Deus muda. Nós mudamos quando Deus nos toca. Nós mudamos completamente. Às vezes é preciso que o velho vaso seja quebrado para que o novo vaso seja criado para o louvor da glória de Deus. Queridos, ninguém que vai à presença de Deus sai da forma que chegou. A nossa vida é uma construção, Deus está nos construindo. E hoje Deus está acrescentando tijolinhos. Hoje nós vamos sair daqui sabendo que Deus nos quer prosperar, mesmo nos tempos da adversidade. Mesmo no tempo, irmãos, de crise, Deus quer nos prosperar. Eu ontem tive uma experiência tremenda. Ontem não, foi na sexta-feira com o Dino. Dino me levou no lugar onde ele... Posso falar, Dino? Ei, Dino, posso falar? Posso falar? Dino me levou no lugar onde ele adquiriu umas terras, legalizou tudo. Construiu 2 galpões, cada um maior do que essa igreja aqui. Em tempo de crise. Em tempo de crise. Ele jamais poderia construir isso se não fosse a mão de Deus na vida dele. Jamais. Ele foi abençoado em tudo, no preço do terreno, ele foi abençoado na construção, ele foi abençoado no dinheiro que pegou no banco com juro baixo para pagar em um monte de tempo, ele foi abençoado. Agora veja só,
quantas vidas Ele tem abençoado nesses dias que Ele está aqui conosco. Há mais de 15 anos Ele está aqui conosco, abençoando, 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 tirando dinheiro do bolso, abençoando, abençoando. Eu fui fazer exame de vista, ele foi comigo. Na hora no Duda eu não sei pagar porque eu tenho maioridade, maior do que 65 anos. Quem passou de 65 não paga mais o Duda. Mas tinha que pagar R$74. Ele meteu a mão no bolso para... Não. Deixa, Dino, eu tenho aqui. Deixa que eu tenho aqui. Essa pessoa pronta para abençoar. Significa o seguinte: ninguém é tão rico que não necessite de algo. E ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. E se você é uma pessoa que arrasta pessoas no seu sucesso, arrasta você bem-sucedido. Ele tem lá uns empregados que não estão fazendo praticamente nada, mas ele disse: eu vou manter esses homens porque eles têm treinamento. Quando as obras vierem, eu estou equipado, eu estou pronto, não vou mandar essas pessoas embora. Então, irmãos, aqueles homens estão lá limpando, varrendo, sabe, enchendo linguiça, e ganha o seu salário, porque a hora que ele começar a pegar obras, ele está pronto, ele está equipado, trabalha com inteligência. Então, irmão, sabe o que é isso? Deus, em tempo de crise, Ele não perdeu a sua riqueza. Em tempo de crise, o tesouro de Deus não acabou, é inesgotável. Deus nunca é levado para cartório para ser protestado. O tesouro de Deus é inesgotável. Eu quero orar por você. Você que está desempregado, está em casa, está desempregado, não consegue arranjar emprego. Você que está empregado, mas não recebe salário, está atrasado. Deus vai fazer uma revolução na tua vida. Deus quer mudar a tua vida. Deus pode fazer isso, Deus quer fazer isso. Você deve prosperar, você vai prosperar, mesmo em tempo de crise. Eu quero chamar os obreiros aqui agora. Vem preparado no óleo, vem preparado no óleo. A oração vai ser uma oração breve, mas uma oração de clamor ao Senhor. Pedir ao Senhor que o Senhor venha mover as águas neste lugar. Que o Senhor venha tocar neste lugar. Você que está em casa, eu quero dizer para você que está em casa, que você é o alvo da promessa de Deus. Você é o alvo das bênçãos do Senhor, mesmo em tempo de crise. Em tempo de crise, você é o alvo da promessa de Deus. Vamos estar orando, vamos pedir a bênção do Senhor, vamos pedir ao Senhor. Eu quero trazer uma pessoa aqui para orar, que essa pessoa, o psiquiatra, creio que em algum momento não dava um tostão pela vida dele. Walter, o psiquiatra não deu ele chegou um momento de quase quebrar tudo, assim, ele com problemas, e o Senhor mudou completamente. Vem cá, Walter. É você mesmo que eu estou falando. Você se considera um milagre de Deus, sim ou não? Oi? Você se considera um milagre da parte de Deus? Sim, um milagre. Completamente um milagre. O que Deus fez na tua vida? Primeiro, Ele me salvou da morte umas 3 vezes. Né? 2 antes de me converter e uma já após a conversão. Né? Eu tive um surto psicótico e Deus me livrou da morte. O que é surto psicótico? Muita gente não sabe o que é. É uma pane que dá no sistema neural, onde você enlouquece. Né? Você perde a lucidez e comete loucuras involuntárias. Walter, você sabe que tem gente batizada com o Espírito Santo, pessoas que já passou nas águas, quase que nasceu no Evangelho, que tem esses surtos psicóticos, sabia disso? Sim. O bipolar, por exemplo, ele chega em casa, ele chega parecendo anjo, de repente ele vira. Ou então ele sai em paz e amanhã ele volta. Eu conheço gente assim. Precisa de cura. Precisa de cura. Precisa do milagre de Deus. Quer dizer que quem te curou mesmo foi o psiquiatra, né? Que te curou. Podemos dizer que Deus é o psiquiatra maior do universo. Se você depender só do psiquiatra, aqui você está ferrado, não está não? Psiquiatra humano é o mais louco humano que eu conheço. É o mais louco humano? É o mais louco.
É doido mesmo. Eu conversei com um psiquiatra, ele falou o seguinte para mim: pastor, a mente do homem é incompreensível, nenhum computador, nada. Olha, ninguém consegue entender isso. A gente entende um pouco no horizonte que a medicina nos permite, mais nada. Então vamos orar pelos psicóticos, vamos orar pelas pessoas que estão com salário atrasado, pessoa que está sem emprego, estado do Rio, orar por Duque de Caxias, oração breve, mas vamos orar, vamos estender as nossas mãos. Aleluia, soberano Deus, Deus de milagres, Deus único e verdadeiro, é a Ti, Senhor, que clamamos nesta noite, Pai. Senhor, não existe tempo de crise para Ti. Tu és o Deus da vida, Senhor, Tu és o Deus da prosperidade, Tu és o Deus da abundância, Tu és o Deus dono da riqueza, dono do universo, dono do planeta Terra, dono do sistema solar, Senhor, dono do ouro e da prata, Pai. Senhor, e quantos não entendem isso, quantos não compreendem, Senhor, que Tu és o doador da vida, e vive, Senhor, sofrendo, vive, Senhor, em angústia, vive, Senhor, em tristeza profunda, vive, Senhor, em depressão profunda, Pai. Vivem, Senhor, em um estado permanente de doenças psicológicas, de doenças emocionais, geradas, Senhor, pela crise e pela improdutividade da vida. Mas nós estamos aqui, Senhor, a Tua igreja está aqui reunida, Senhor, em torno do Teu nome, em torno da Tua pessoa bendita, que é o Teu Filho Jesus, que veio para curar o homem, que veio para restaurar o ser humano, que veio para dar vida e vida com abundância, que veio para curar todas as enfermidades, Pai. Senhor, aqueles cristãos, Pai, que estão permanentemente doentes, precisando de um milagre, precisando de uma restauração, precisando de vida abundante, de prosperidade da Tua parte, vai ao encontro deles agora, Espírito Santo. Todos aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, que ouviram esta mensagem do Teu servo, do início ao fim, por meio das redes sociais, do Facebook, do WhatsApp, vá ao encontro, Espírito Santo, de todos aqueles que ouviram esta palavra e cura-os. Nós liberamos a cura para todos aqueles que têm fé, Senhor, e que eles possam se levantar, Pai, e acreditar no seu potencial, e acreditar, Senhor, que Tu és o curador, que Tu és o sarador de todos os enfermos, de todos os doentes, que Tu levanta os caídos, que Tu dá prosperidade aos imprósperos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós profetizamos cura e milagre e prosperidade para todos aqueles que creem, todos aqueles que ouvem esta oração. Receba em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode continuar aqui, irmãos. Nós queremos, pode tomar assento, lembrar aos irmãos que na terça-feira nós estaremos aqui com uma grande mensagem da parte de Deus. Uma grande mensagem da parte de Deus. Também quero pedir aos irmãos que orem pela Marleide, que amanhã está indo para a África encontrar, lá em Luanda, com seu digníssimo esposo, nosso querido pastor Lola do Fuso. E na quinta-feira vai estar aqui o missionário Henrique Paiva, nosso aqui, ele hoje está pregando em algum lugar. Ele tem estado em oração, tem estado em consagração, e Deus está usando a vida dele. Muita gente tem sido abençoada. E sem nenhum demérito a todos que trabalharam aqui, não quero fazer comparação, porque quando a gente faz comparação, a gente acaba machucando alguém. Nós não fazemos comparação. Mas ele está sendo muito bem sucedido. Muito bem sucedido debaixo da obediência, assim como os demais ficaram aqui. Que Deus abençoe a todos, continue fazendo seu pedido de oração, porque esse vídeo, ele vai encerrar agora, mas vai continuar
as pessoas vão continuar vendo e nós vamos continuar em oração. Que Deus a todos abençoe em nome de Jesus até terça-feira, se o Senhor assim nos permitir. Amém.